Gravando? Já. Bom, esse vídeo aqui é para fazer como se fosse um resumo da reunião que a gente acabou de ter, hoje dia 10 de 6 de 2025, sobre o projeto de iniciação científica, um dicionário de alemão, português, de terminologia matemática. Nesse dicionário, a gente se propõe a resolver um problema de escassez que a gente tem, tanto de material físico quanto de material digital, que a gente pode encontrar na internet, sobre o material de consulta mesmo. Para quem está interessado em fazer um processo seletivo em alguma escola ou alguma empresa alemã que tem que estudar para uma prova de matemática, é imprescindível que a pessoa tenha um acesso a um vocabulário matemático. E os livros que a gente encontra no mercado, eles muitas vezes não vêm com exemplos e são livros muito antigos. O mais famoso, ele não passa por revisão, e eu acho que é de 1954. Então, assim, é realmente um conteúdo que eu diria que é ultrapassado, está em escassez no mercado, existem poucas unidades. Então, esse projeto, ele nasce com a intenção de ser uma iniciativa gratuita. A gente pretende fazer um material físico em poucas unidades, doação para a biblioteca aqui do CFTMG, campus de BH, campus 1, e também disponibilizar gratuitamente o formato digital para que a pessoa possa usar, sei lá, a ferramenta de pesquisa, a lupa do PDF, para poder pesquisar as palavras. Sei lá, eu estou com o PDF do dicionário, aí eu vou lá na ferramenta enfim, visualizador de PDF, pode ser até um navegador, você vai lá no Chrome, pega a ferramenta do lupinho e pesquisa, sei lá, eu quero Drachen. Bom, Drachen no alemão cotidiano significa dragão, só que a gente quer simbolizar muito bem no nosso dicionário que Drachen não é só dragão. Você pode encontrar Drachen em alguma prova simbolizando uma forma geométrica que em português é o deltoide, se eu não me engano. Então, esse dicionário nasce com essa intenção de resolver esses problemas de forma gratuita e dar exemplos, ter um catálogo de palavras por matéria, que é justamente o que eu quero expressar aqui. Aqui está a capa dele, só que não significa que na capa vai estar essas coisas. É o conteúdo do dicionário. A gente vai começar com um sumário, que a gente vai apresentar o que vai ter no dicionário todo, com as páginas em que isso se encontra. E o sumário vai indicar o catálogo, onde que está as definições, que é o maior conteúdo do dicionário, onde vai estar, e o nosso desfecho, com as fontes de pesquisa e tudo mais. No nosso catálogo, ele é algo meio dispensável dependendo do quanto que o projeto tiver apertado, porque a gente ainda não sabe a dificuldade que vai se reunir e dar significado a todas essas palavras de vocabulário alemão. A gente não sabe o tempo que isso vai tomar. Então, algo que seria ótimo, só que seria meio opcional dependendo das circunstâncias. É um catálogo em que a gente tivesse as... Cadê o catálogo? Acho que a gente falou só que sim. Tá aqui? Não, ok. Mas no catálogo eu quero indicar, eu quero dividir o conteúdo em tópicos, matérias, e depois definir os seus significados e dar exemplos de uso e aparições em prova, que no caso vai ser definições. Vou explicar isso de uma maneira mais sucinta. O catálogo, ele vai pegar, por exemplo, a matéria funções. Quais são as palavras que normalmente aparecem em provas relacionadas a funções? Aí a gente vai ter lá, isso escrito em alemão, inequações, equações, incógnita, várias palavras relacionadas ao conteúdo de funções que são relevantes para um estudante, né? Para qualquer pessoa que esteja usando esse material como consulta de estudo. Em definições, aí vai ser o que a gente tem mais
como ideia de um dicionário, que a gente vai pegar, por exemplo, a palavra, aqui eu dei um exemplo de definições. Aqui a gente vai ter o título na página, definições de palavras. Aí vai estar entre parênteses o título em alemão. E aqui a gente vai ter, exemplo, antworten, é o verbo responder. Aí o exemplo que o antworten pode aparecer em provas é antworten Sie die, sei lá, responda às perguntas abaixo. Enfim, é o contexto em que as palavras se aplicam em provas, o contexto que o estudante vai ver elas. Então, é o que a gente pretende dizer aqui em definições. Definição da palavra, exemplo, e isso tudo organizado de A a Z, ou melhor, de A a Umlaut, porque a gente tem, eu acho que 4 letras a mais no alfabeto alemão. Mas isso tudo estruturado em ordem, para que a pessoa que está consultando consiga se organizar no dicionário. Eu acho que é isso. Tem o chão também. O que é o chão? O chão é o mínimo que a gente tem que oferecer. É o mínimo que a gente tem que fazer nesse trabalho. Que no caso a gente tem que apresentar as definições de palavras das provas, matemática sem fronteira e canguru, organizar em ordem, sabe? A, B, C, D, E, F, G, esclarecer as fontes usadas. É o mínimo que a gente tem que ter no trabalho. Se a situação demandar algo mais corrido, o tempo estiver curto, a gente vai cortar catálogo, a gente vai cortar sumário, a gente vai cortar coisas que seriam interessantes, só que pelo tempo não vai ter dado para fazer. Então, o chão é algo para a gente se basear, para ter ideia do mínimo que tem que ser entregue. Para a gente não se perder nessas coisas que podem ser incrementáveis posteriormente. E, bom, convido o Felipe a dizer alguma coisa se tiver. Não, se tiver faltado uma explicação. Sobre o chão também, se precisar, a gente vai cortar também significados dos termos. Significados? Porque aqui? A quantidade de palavras, reduzido. os tópicos em si, para conseguir focar no essencial dos termos para as pessoas que vai fazer o processo seletivo. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Cortar um pouco de coisas, por exemplo, antworten é um verbo responder. O estudante de alemão não precisaria saber disso pelo nosso dicionário. É um verbo comum, é isso que você quer dizer? Isso. Aí só estaria o vocabulário matemático. Isso. Concordo. O chão tem que ter isso explicitado para a gente. Além disso, a gente pretende passar um pouco dessas provas, extravasar um pouco as matérias que estão nessas provas. Por exemplo, não sei se cobra na Matemática Sem Fronteiras recursos linguísticos relacionados a integrais. Se fosse interessante, assim, seria interessante. Se tivesse tempo, a gente trataria um pouco disso. A gente pretende sair um pouco, explorar um pouco mais, abranger mais matérias. Só que o nosso chão é Matemática Sem Fronteiras e canguru. É o mínimo que a gente tem que ter. É o conteúdo, o vocabulário matemático dessas provas. Acabou. É isso? É isso. Bom, então eu encerro aqui a gravação dessa reunião. Eu quero agradecer ao Emiliano Antônio, nosso intercambista, muito, muito especial, que está gravando pra gente. Obrigado, Emiliano. Felipe Pereira e eu também, Pedro Duarte. Consertar uma palavra aqui que eu Está escrito errado? Está escrito errado. Foi eu que escrevi errado. E é isso. Obrigado.